Prepare-se, torcedor rubro-negro, porque o que Marcos Rojo disse após a eliminação do Racing para o Flamengo vai te deixar completamente sem fôlego. As palavras do argentino, ditas ainda no gramado, soaram como um misto de desabafo, surpresa e algo que poucos esperavam ouvir de um rival derrotado. Uma declaração que deixou até os repórteres em silêncio por alguns segundos. Ninguém imaginava que um jogador com o temperamento explosivo de Rojo fosse demonstrar tamanha admiração, tamanha reverência e talvez até um toque de arrependimento. O zagueiro, conhecido por sua intensidade e por nunca medir palavras, soltou uma frase que ecoou pelos corredores do estádio de Avellaneda e rapidamente chegou aos ouvidos dos dirigentes do Flamengo. A torcida precisa saber o que afinal Rojo disse sobre o Flamengo e por que essa fala está mexendo tanto com os bastidores da Libertadores. Mas antes de revelar o conteúdo completo dessa declaração, deixa eu te fazer um pedido importante. Se você é realmente apaixonado pelo Mengão e quer ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do clube mais querido do Brasil, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, você será o primeiro a receber todas as notícias do Flamengo, incluindo as declarações bombásticas, os bastidores das decisões e tudo o que Filipe Luís, Bappi e José Botto estão planejando para manter o rubro-negro no topo da América. E acredite, o que vem por aí vai fazer o coração da nação bater ainda mais forte. Voltando ao episódio, a noite em Avellaneda foi tensa. O Racing entrou em campo acreditando que poderia reverter o placar de 1-0, construído pelo Flamengo no Maracanã. A torcida argentina empurrava, os jogadores pressionavam, mas o que se viu foi um Flamengo maduro, frio e consciente de seu papel de protagonista continental. Sob o comando de Filipe Luís, o time se defendeu com garra, e Agustín Rossi, com suas defesas espetaculares, se transformou no verdadeiro pesadelo dos argentinos. O estádio inteiro parecia mudo a cada bola que Rossi segurava. E foi nesse contexto de frustração e respeito que Marcos Rojo soltou as palavras que estão repercutindo até agora nas notícias do Flamengo. O duelo foi marcado por provocações, discussões e muita tensão. Aos 10 minutos do segundo tempo, uma confusão entre Rojo e Gonzalo Plata quase mudou os rumos do jogo. Filipe Luís, com seu olhar atento e sua leitura tática precisa, reagiu rápido, colocou Bruno Henrique em campo e redesenhou o time em um esquema 5-3-1 que neutralizou completamente as investidas argentinas. O Flamengo, experiente e focado, mostrou que não vence apenas pela força de seu elenco, mas pela inteligência e tranquilidade de quem sabe lidar com a pressão. E é exatamente esse controle, essa serenidade, que Marcos Rojo destacou em sua fala, surpreendendo até seus próprios companheiros. Logo após o apito final, com o Flamengo classificado para a final da Libertadores, Rojo foi cercado pelos repórteres. Suado, exausto e visivelmente abalado, ele não fugiu das perguntas. O argentino começou exaltando o esforço do Racing, mas aos poucos sua voz mudou de tom. Ele respirou fundo e soltou a frase que desde então não sai das manchetes das notícias do Flamengo. Confesso que o Flamengo foi muito bem. Uma frase curta, mas carregada de respeito. O zagueiro não só reconheceu a superioridade rubro-negra, como também revelou algo a mais. Algo que deixou a impressão de que há uma admiração crescente pelo estilo de jogo, pela estrutura e até pela postura do Flamengo dentro e fora de campo. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Nos bastidores, algumas fontes próximas ao Racing afirmam que Marcos Rojo teria ido além. Após sair do gramado, ele teria comentado com pessoas próximas sobre a grandeza do Flamengo, destacando a postura de Filipe Luís, o espírito coletivo da equipe e o impacto que o rubro-negro causa no continente. Há quem diga que Rojo usou a palavra gigante para definir o clube,
E não foi só isso. Segundo informações apuradas por jornalistas argentinos, o zagueiro teria feito uma menção direta à torcida rubro-negra, descrevendo o Maracanã como um inferno lindo. Essas declarações, mesmo não oficiais, estão circulando com força e se tornaram uma verdadeira febre entre as notícias do Flamengo. Enquanto isso, Felipe Luiz e os jogadores do Mengão celebravam de forma contida. O treinador sabia que a classificação era apenas mais um passo rumo à glória. No vestiário, o clima era de confiança total. Ibappe, ao lado de José Botto, já falava sobre a importância de manter o foco total na grande decisão em Lima. E, curiosamente, as palavras de Rojo chegaram até ali. Um dos dirigentes do Flamengo teria comentado, em tom de surpresa, que o respeito de um rival desse nível mostra o tamanho da força atual do clube. As notícias do Flamengo passaram a se dividir entre a análise tática da partida e a repercussão das palavras do argentino. Os jornalistas argentinos também não deixaram barato. Nas rádios e programas esportivos de Buenos Aires, o nome Flamengo foi repetido exaustivamente. Rojo elogiou ao Flamengo, virou o principal destaque esportivo da manhã seguinte. Para muitos, o reconhecimento do zagueiro foi uma espécie de rendição, um sinal de que o continente já enxerga o time brasileiro como o novo gigante incontestável da América. E para os torcedores rubro-negros, nada poderia soar melhor do que isso. As notícias do Flamengo, nesse momento, não falavam apenas de futebol. Falavam de respeito, de hegemonia, de um projeto sólido que está colhendo os frutos de anos de investimento e trabalho. Mas o torcedor pode estar se perguntando, o que mais Rojo quis dizer com aquele "confesso que o Flamengo foi muito bem"? Alguns jornalistas sugerem que o tom da declaração teve mais peso do que parece. O argentino, que conhece bem os bastidores do futebol sul-americano, teria deixado escapar um elogio velado à organização do clube carioca. Ele teria dito que o Flamengo é um time europeu jogando na América do Sul. Essa frase, embora não confirmada oficialmente, tem sido repetida em várias notícias do Flamengo e causou um verdadeiro furor nas redes sociais. A comparação com times europeus reforça a imagem de que o rubro-negro está em um patamar acima dos rivais continentais. E se alguém duvida disso, basta lembrar do domínio do Flamengo nos últimos anos. Desde a chegada de Felipe Luiz ao comando técnico, o clube tem mostrado uma maturidade tática impressionante, unindo talento, disciplina e identidade. O trabalho de Ibappe na presidência e de José Botto na direção de futebol tem sido elogiado até fora do Brasil. E foi essa estrutura que fez até um jogador como Marcos Rojo, acostumado a enfrentar gigantes europeus, se curvar diante do poder rubro-negro. Essa é a nova realidade que as notícias do Flamengo estão mostrando ao mundo. O clube não é apenas um participante da Libertadores, é um protagonista absoluto. Na Argentina, o tom é de lamentação. Rojo tentou explicar a derrota dizendo que o Racing fez tudo o que podia, mas que diante de um time como o Flamengo, qualquer erro é fatal. E foi exatamente isso que aconteceu. Rossi fechou o gol, Fabrício Bruno e Léo Ortiz foram impecáveis, e o meio-campo controlou o ritmo do jogo com uma calma assustadora. O Racing correu, se doou, mas não conseguiu penetrar na muralha rubro-negra. O respeito de Rojo, portanto, não é gratuito. É o reconhecimento de quem enfrentou um adversário que sabe vencer. E cada palavra dele só alimenta ainda mais o orgulho da nação. Enquanto isso, a CONMEBOL divulgava os áudios do VAR, esclarecendo os lances polêmicos do jogo. A expulsão de Plata foi confirmada após revisão, e a análise sobre o lance de Rojo também veio à tona. Nos bastidores, houve quem dissesse que o zagueiro poderia ter sido expulso, mas o árbitro optou por apenas adverti-lo. Mesmo assim, o foco da imprensa não ficou na arbitragem.
e sim na declaração que continua reverberando em todas as notícias do Flamengo. E o mais curioso é que essa declaração não parece ter sido um simples ato de humildade. Fontes próximas ao staff de Rojo afirmam que o jogador teria dito que o Flamengo é o tipo de time em que qualquer atleta gostaria de jogar. Sim, torcedor, essa frase existe, e ela tem sido comentada em programas esportivos na Argentina e no Brasil. O impacto foi imediato. Será que Rojo, que já teve passagens por grandes clubes, teria deixado escapar um desejo? Será que há algo a mais por trás dessas palavras? As notícias do Flamengo estão começando a investigar isso com mais atenção. Os bastidores do Flamengo, por sua vez, seguem em ebulição. José Botto, sempre atento ao mercado, teria recebido a informação da fala de Rojo e não descartou observar o jogador para futuras oportunidades. O zagueiro argentino, experiente e com currículo internacional, poderia ser uma peça interessante, especialmente pela sua liderança e perfil competitivo. Ninguém confirma nada oficialmente, mas o burburinho já é grande, e o nome de Rojo está sendo mencionado com frequência nos corredores da Gávea. As notícias do Flamengo, claro, não deixam esse detalhe passar despercebido. O torcedor do Mengão, apaixonado e sempre atento, já começou a especular nas redes. Alguns enxergam nas palavras de Rojo um simples reconhecimento. Outros acreditam que o argentino estaria tentando se aproximar do clube. De qualquer forma, o impacto é enorme. O respeito de um rival derrotado é, talvez, o troféu invisível mais valioso que o Flamengo poderia conquistar nesta caminhada rumo a mais uma Libertadores. E o que dizer do clima no vestiário após o jogo? Felipe Luiz, com seu estilo calmo e firme, teria dito aos jogadores que respeito se conquista em campo, e hoje conquistamos o de todo um continente. Essa fala sintetiza o momento do clube. O Flamengo não é apenas o time da moda. É o time que dita o ritmo, que impõe respeito e que desperta admiração até nos adversários mais ferrenhos. Com a classificação garantida e o nome ecoando pela América, o Flamengo se prepara para a final em Lima com o moral lá em cima. E mesmo sem querer, Marcos Rojo acabou contribuindo para esse clima. Suas palavras reforçaram o que o torcedor já sabe. O Flamengo é hoje o símbolo máximo da força, da técnica e da paixão sul-americana. As notícias do Flamengo não param de girar em torno disso, e cada nova revelação parece aumentar ainda mais o mito rubro-negro. Agora, resta saber se as declarações de Rojo foram apenas um elogio de momento ou o prenúncio de algo maior. O tempo dirá. Mas uma coisa é certa. O Flamengo continua crescendo, conquistando respeito e escrevendo uma história que poucos clubes no mundo podem igualar. E enquanto os adversários se rendem, a nação segue firme, orgulhosa e ansiosa pelo próximo capítulo. Porque no fim, quando até os rivais começam a admirar, é sinal de que o Flamengo está de fato no topo. E que venha Lima. Porque depois do que Marcos Rojo disse, o continente inteiro já entendeu. O Flamengo não é apenas um time, é uma força da natureza. E isso, torcedor, é o tipo de verdade que nenhuma derrota, nenhuma polêmica e nenhum rival pode apagar. As notícias do Flamengo continuam, e o melhor ainda está por vir.